Senhor meu Deus e meu Pai, nesse momento nós entramos em oração na Tua presença e agradecemos por esse dia, por essa oportunidade, pelo privilégio de mais uma vez estarmos aqui na Tua casa, na Tua presença, podendo buscá-lo, adorá-lo, ouvi-lo, receber do Senhor direções, meu Deus, que farão toda a diferença nas nossas vidas. A Tua palavra é luz, a Tua palavra ilumina, clareia, a Tua palavra, meu Deus, ela nos dá discernimento, nos dá sabedoria, nos dá visão, amplia a nossa visão. Então nós somos gratos por estarmos aqui e, meu Deus, sabemos que a cada culto, a cada mensagem, nós temos a oportunidade de crescer, de evoluir, de aprender, de entender o que até então não havíamos entendido. A cada culto nós temos a oportunidade de subir mais um degrau, de, Senhor, ver o que não estávamos vendo, de tomar decisões que permitirão o Senhor agir em nosso favor. Sabemos que o Senhor espera esse momento de ser bondoso, de mostrar compaixão, bondade. O Senhor certamente, diz a Tua palavra, atenderá aqueles que lhe pedirem ajuda. Será bondoso para com aqueles que lhe pedirem ajuda. E nós estamos aqui, Senhor, para pedir a Sua ajuda, para buscar o Teu auxílio, para buscar a Tua direção, porque sem o Senhor nós não podemos nada. Sem o Senhor é impossível ir além. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos a crescer, ajuda-nos a entender o que não entendemos, ajuda-nos a efetuar as mudanças necessárias, a tomar as decisões que quer que tomemos. Senhor, fala fortemente aos nossos corações nesta reunião. Eu quero consagrar esta reunião ao Senhor, consagrar tudo ao Senhor, entregar tudo nas Tuas mãos agora e repreender tudo que queira atrapalhar esse culto, roubar a nossa atenção, nos distrair, nos desfocar. Em nome de Jesus, que todo mal seja agora, em nome do Senhor Jesus, repreendido, banido desse lugar. Cobre com Teu sangue esse lugar, passa do Teu sangue sobre as nossas vidas, nossa mente, nossos olhos, ouvidos, boca, coração. Deus, eu peço, se faça presente aqui, que nada impeça a Tua presença e o Teu agir nesse lugar. Se falhamos, meu Pai, se erramos, se o entristecemos, nós pedimos perdão, nós pedimos misericórdia agora. Perdoa os nossos pecados, lava-nos com Teu sangue, Senhor, e que nada impeça a Tua presença nesse lugar. Eu entrego tudo nas Tuas mãos e tomo posse de uma reunião poderosa, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém e amém, graças a Deus, amém. Estão ligadas as nossas vitórias? Você pega o Espírito, que Espírito é esse? Diga, mais que vencedor. Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2021. Diga, as bênçãos repousam e descansam sobre a minha cabeça, em nome de Jesus, amém? Graças a Deus. Podem se assentar todos. Vamos abrir aqui em Números capítulo 23, versículo 18. Números 23, 18. Diz assim: Então ele pronunciou este oráculo: Levante-se, Balaque, ouça-me, escute-me, filho de Zippor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa.
Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Vou repetir. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Então, já quero firmar isso aqui. Quando uma promessa não se cumpre, não é porque ela falhou, mas porque nós falhamos. Deus é fiel e sempre cumpre o que diz. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele fala, ele faz, ele promete e ele cumpre. Ele não volta atrás. O homem muitas vezes fala e não cumpre, faz promessas e não cumpre. Promete, aquilo que muitas vezes já sabe que não é capaz de cumprir. Mas Deus não. Deus é um Deus de credibilidade, de fidelidade eterna, e se Ele falou, Ele vai fazer. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Se nós fizermos a nossa parte, se nós dermos condições a Deus, a palavra vai se cumprir. Você vai encontrar muitas vezes na palavra de Deus, a expressão e aconteceu conforme, o Senhor disse, conforme a palavra do homem de Deus, depois que uma ação de fé, uma decisão de fé, depois que a direção dada por Deus foi seguida, a palavra, a promessa, o que foi liberado pelo homem de Deus na ocasião, se cumpriu, como quando aquela viúva recebeu a direção de pegar o seu pouquinho de azeite e começar a derramar em várias vasilhas que ela pediu emprestado. Ela recebeu essa direção, vá, peça muitas vasilhas, e com o seu pouquinho de azeite comece a encher as vasilhas, porque assim diz o Senhor, o azeite vai se multiplicar, enfim, parecia uma loucura. Aquela mulher não questionou, aquela viúva não questionou, ela estava aflita, a ponto de perder os 2 filhos por conta de dívidas. Os credores estavam já a ponto de levar os filhos como pagamento de dívida, e no desespero ela foi ao homem de Deus que lhe deu essa direção, e ela não questionou, ela foi e fez conforme o homem de Deus lhe havia dito. E o que aconteceu? O azeite multiplicou. Ela encheu várias vasilhas com aquele pouquinho de azeite, pagou as dívidas e ainda viveu do resto. Então teve aquela situação completamente mudada quando recebeu uma direção, uma liberação da parte de Deus por intermédio do homem de Deus, e creu e agiu. Então, quando você crê na palavra, crê na direção que é dada e segue e faz, a palavra se cumpre. A palavra se cumpre. Então, Deus não é homem para mentir, para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Não. Deus fala e faz, Deus promete e cumpre. Recebi uma ordem para abençoar, e Ele abençoou e não posso mudar. Então, Deus havia abençoado aquele povo, feito promessas àquele povo, e este povo, estando submisso a Ele, rendido a Ele, viveu as promessas. Cada palavra, cada promessa liberada
sobre esta nação, o povo de Israel, se cumpriu nos detalhes, se cumpre até hoje, porque Deus é um Deus de palavra, é um Deus de fidelidade eterna, como eu disse. E todas as vezes que Israel foi subjugado pelos inimigos, foi porque deu legalidade, abriu brechas, porque desobedeceu. Então, a obediência traz bênção, desobediência traz maldição, morte, derrotas. Então, recebi uma ordem para abençoar, ele abençoou e não posso mudar. Olha que forte isso. Nenhuma desgraça se vê em Jacó, nenhum sofrimento em Israel. O Senhor, o seu Deus, está com eles. O brado de aclamação do rei está no meio deles. Nenhuma desgraça se vê em Jacó, nenhum sofrimento em Israel. É interessante que quando Deus tira Israel do Egito, a Bíblia diz que não havia um só enfermo entre eles. Não havia. Já parou para pensar o que é mais cerca de 3 milhões de pessoas, segundo alguns estudiosos? Eram cerca de 3 milhões de pessoas que saíram do Egito. Não havia um só enfermo entre eles. A promessa, e esse povo viveu isso, é que não haveria pobre entre eles, um só enfermo entre eles. Não se vê desgraça, não se vê sofrimento em Israel. Hoje nós somos o Israel de Deus. Nós somos esse povo escolhido, separado, chamado por Ele para a sua própria glória. Deus o chamou, diz a Bíblia, das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos chamou para a sua própria glória e virtude. Então Deus quer se revelar, através da vida do seu povo. Deus quer mostrar a sua grandeza, o seu poder, através da vida do seu povo, através do justo, Mas tem muitos justos que não revelam essa grandeza, que não revelam toda a grandeza, todo o poder de Deus, porque não são justos de verdade, Se há derrota, se há desgraça, se há sofrimento na vida do justo, se há derrota, observe bem, Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, não somos isentos disso, de desafios, enfrentamentos, aflições, não somos isentos, mas temos garantia da parte de Deus de vitória em tudo e sempre, em todas as coisas somos mais que vencedores. Então nós passamos, mas vencemos, triunfamos, temos aflições, mas de todas o Senhor nos livra. Não se vê desgraça nem sofrimento em Israel. Então nós não podemos acreditar que é normal, Hoje muitas pessoas estão vivendo aquém, não estão vivendo tudo que poderia estar vivendo em Deus, porque se conformam, tratam como normal, acham normal uma vida aquém, acha normal depender de medicamentos, acha normal viver uma vida, um lar infeliz, uma família dividida, brigas, acha normal. Não é normal, não pode ser visto dessa maneira, porque se eu aceito, se eu acho que é normal, quer dizer, eu nem luto por algo diferente, você só luta por algo que você sabe que existe, e a palavra de Deus faz isso, ela vem, e nos propõe, nos apresenta uma nova realidade, uma vida que talvez não foi apresentada
pelos seus pais, não foi apresentada por ninguém até então. Mas Deus vem e diz, tem jeito, é possível, né? Eu vim, o Senhor disse, para que tenham vida e a tenham em abundância, né? Ele quer que eu tenha uma vida, tem uma tradução que diz uma vida melhor e mais rica que qualquer vida que eu já tenha sonhado. Então, existe uma outra realidade, né? Não é normal uma vida derrotada, frustrada, irrealizada. Você que se apresenta como um justo não pode aceitar. Se tem desgraça, se tem derrota, se tem sofrimento na vida de um justo, é porque esse justo não tem se comportado como justo. É porque esse justo não está andando por fé. É porque esse justo não está dando condições para Deus ser com ele. Todas as vezes que se viu desgraça em Israel, é porque Deus não estava com o seu povo. E não é Deus, né, que ora se aproxima, ora se afasta, né, ora abençoa, outra hora cruza os braços. Não. A Bíblia diz que os ouvidos de Deus estão atentos, suas mãos não estão encolhidas, estão estendidas, Ele está sempre pronto para abençoar, socorrer, livrar, dar vitória ao seu povo. Mas as nossas iniquidades, os nossos pecados é que fazem divisão entre nós e o Senhor, e não permite que Deus haja, não permite que Deus cumpra em nossas vidas a sua palavra. Então a promessa não falha, Ele sempre cumpre. Quem falha somos nós. Não se vê desgraça nem sofrimento em Israel, na vida do povo de Deus. Quando desgraça e sofrimento passa a existir, como diz em Provérbios, se tem maldição, né? Se tem derrota, se tem vergonha, se tem destruição, tem causa, tem motivo, tem razão. Deus, o Senhor, o seu Deus, ainda no 21, está com eles, o brado de aclamação do rei está no meio deles. Quando Deus é conosco, ninguém pode ser contra. Deus os está trazendo do Egito, eles têm a força do boi selvagem. Eles têm a força do boi selvagem. Não há magia que possa contra Jacó, nem encantamento contra Israel. Nós sempre encontramos pessoas preocupadas, né, com o que estão fazendo, né, e muitas vezes atribuindo suas derrotas e fracassos ao que fizeram, ao que falaram, né? Eu fui vítima de inveja, fizeram isso contra mim. Escuta, está aqui a promessa. Contra o povo de Deus não vale encantamento. Contra o povo de Deus não há magia, não há encantamento que prevaleça. Não há. Quando um encantamento, uma maldição, uma praga me atinge, não é porque aquilo é mais forte, né, do que o meu Deus. É porque eu, com as minhas atitudes, afastei Deus, que é a minha única segurança, garantia, né, de proteção. O Senhor é a nossa proteção. Lembra do que Deus disse a Abraão? Eu sou o teu escudo, Abraão. Eu sou, não tenha medo, eu sou o teu escudo. Quer dizer, Ele é a nossa proteção. Então, Ele estando conosco, tudo que vier contra, com a intenção de nos prejudicar, no final irá nos favorecer, porque Ele converte a maldição em bênção. Mas se não há esse escudo de proteção, se não há aquele muro de fogo ao meu redor, porque o Senhor é como um muro de fogo ao nosso redor, se esse muro, que é inquebrável, né,
impenetrável de fora para dentro, inquebrável de fora para dentro, porém frágil de dentro para fora, ou seja, um deslize, um pensamento, um sentimento, uma atitude errada, já abre brechas nesse muro, já abre portas, né, para a entrada do inimigo. Se houver brechas, esse muro se desfaz. Se houver atitudes, né, pensamentos, sentimentos que desagradam o Senhor, que o Senhor reprova, eu vou abrir brechas esse muro. Eu vou danificar esse muro, né? Essa proteção vai se desfazer. E é onde os inimigos passam a ter poder, passam a invadir e ter poder sobre as nossas vidas. Então, Deus está no meio deles, eles têm a força do boi selvagem. O Senhor nos compara ao boi selvagem. Na sequência, fala que é como leão, como a leoa. Quer dizer, nós somos um povo forte. O povo de Deus é um povo forte. Nós temos a força do boi selvagem. Então, não há nada que possa contra nós, se Deus está conosco. Mas se Deus não está conosco, nós nos tornamos vulneráveis e somos facilmente afetados e atingidos. Agora se dirá de Jacó e de Israel: vejam o que Deus tem feito. O povo se levanta como leoa, levanta-se como leão, que não se deita até que devore a sua presa e beba o sangue das suas vítimas. Olha as comparações que Deus faz. Vê se condiz com o povo de Deus medo, covardia, né? Se nós somos comparados ao boi selvagem, ao leão, à leoa, animais, né, que são fortes, predadores, não condiz com um homem, uma mulher de Deus o medo, a covardia, a fraqueza, né? Não, nós precisamos, né, dessa identidade revelada, saber quem somos em Deus. Foi justamente por não saber quem eram, por se verem de uma forma pequena, como gafanhotos, que Israel se recusou a entrar na terra prometida, se intimidou diante dos habitantes, dos gigantes, né, que apesar de serem grandes, né, gigantes, fortes, a Bíblia fala que aquele povo estava tremendo de medo deles. Então, por medo de quem tinha medo, eles se recusaram a entrar na terra prometida. Por falta, né, dessa autoimagem revelada, de saberem quem eram em Deus, né, e se verem de uma forma pequena, se verem como incapazes, eles se recusaram a entrar. Ali, estavam na fronteira, havia chegado o momento de atravessar o Jordão, entrar na terra, mas diante do relatório daquelas 10 lideranças que tocaram o terror, espalharam medo e que detalharam as dificuldades, os inimigos que teriam que enfrentar e eles colocaram, né, que eles eram gigantes, mais fortes, e eles eram como gafanhotos a eles mesmos e aos inimigos. Eles disseram: a nós e a eles, nós somos como gafanhotos. Quer dizer, eles nos veem dessa maneira, eles se viam dessa forma e acreditavam que os inimigos também os viam dessa forma, só que estavam errados, porque depois, sob a liderança de Josué, ele envia espias a Jericó, e a Raabe conta que todos estavam desanimados de medo, porque sabiam
do que Deus, o Deus deles, o Deus de Israel vinha fazendo pelo seu povo, como abriu o Mar Vermelho, como derrotou os dois reis amorreus, Seom e Og. Então, a fama desse Deus, irresistível, imparável, chegou, e eles estavam amedrontados. Só que o diabo trabalha dessa forma, o diabo, ele nos cega, o medo nos cega, né? A incredulidade nos cega, o medo faz com que você se intimide diante dos desafios, dos enfrentamentos, e não haja, e não enfrente. E muitas vezes o que Deus precisa é que você tenha coragem de enfrentar, de ousar, né? Ele só precisa de uma demonstração de fé, de coragem. Davi não tinha a menor chance diante de Golias. Davi não tinha experiência, não tinha habilidade, não sabia manusear uma espada. Então observe que Deus não precisou da experiência dele, Deus não precisou, né, da experiência, do conhecimento. Ele não tinha nenhum conhecimento, ele não era um soldado, ele não tinha experiência, ele era apenas um pastor de ovelhas. Um pastor de ovelhas. Então, tudo que Deus precisava para derrotar o Golias era de alguém que evidenciasse coragem, que demonstrasse fé e coragem, né? E onde realmente tem fé, tem coragem. Aonde tem fé, tem coragem. Onde tem medo, tem covardia. Então, dê lugar ao espírito da fé, né? Nós não temos o que temer diante de promessas como essa. Nós não temos o que temer. Nós temos toda a garantia de vitória. Toda a garantia de vitória. Deus está conosco, nenhuma desgraça se vê em Israel, nenhum sofrimento, né? Nós temos a força do boi selvagem, contra nós não vale encantamento, não vale magia, né? Deus está conosco. Nós somos como o leão que se levanta, como a leoa que se levanta, como o leão que não se deita até que devore a sua presa e beba o sangue das suas vítimas. Bom, esse oráculo foi pronunciado por Balaão a Balaque. Balaque havia contratado Balaão para amaldiçoar Israel, porque viu o que Deus vinha fazendo por esse povo e temeu o Deus de Israel. Então ele buscou meios ali para enfraquecer. Eu preciso que alguém amaldiçoe, né, e quem sabe, né, esse povo seja enfraquecido e eu tenha alguma chance contra ele. Então buscou meios para enfraquecer, para quem sabe talvez prevalecer. Então Balaque sabia dos feitos desse Deus, de como Deus era com o seu povo, de como Deus vinha defendendo, favorecendo esse povo, e contratou esse profeta mercenário, Balaão, para amaldiçoar. Só que Deus não permitiu, o Senhor não permitiu, né? O Balaão disse: eu recebi uma ordem para abençoar, Deus não me deixa amaldiçoar. Ele foi obrigado a abençoar, e abençoou 3 vezes. E aqui no 25 ele diz assim, o Balaque, Balaque disse então a Balaão: não os amaldiçoe, nem os abençoe. Então, já que não pode, né, amaldiçoar, então também não abençoe, porque você está piorando a situação para o meu lado. E aí nós vemos que Balaão não conseguiu, não teve como amaldiçoar, Deus não permitiu que ele amaldiçoasse. E quando ele viu que não conseguiria receber, né, o pagamento, a recompensa por aquilo que foi contratado para fazer, então deu conselhos a Balaque, né? A única maneira de enfraquecer aquele povo, de romper, né, com aquele escudo, aquele muro de fogo que era o Senhor ao redor deles,
era levando o povo a pecar e assim atrair a ira do Senhor contra eles. Então o povo precisava ceder para o pecado, fazer o que o Senhor abomina. Então qual foi o conselho de Balaão para Balaque? Introduza mulheres estrangeiras, mulheres moabitas, que irão seduzi-los e levá-los à imoralidade, à idolatria, a se prostituir fisicamente e espiritualmente. Dessa forma, eles vão atrair a ira de Deus sobre eles, e então estarão vulneráveis, serão enfraquecidos. E o Balaque fez exatamente isso. Aqui em Números 25 diz assim: enquanto Israel estava em Sitim, o povo começou a entregar-se à imoralidade sexual com mulheres moabitas, que os convidavam aos sacrifícios de seus deuses. O povo comia e se prostrava perante esses deuses. Assim Israel se juntou à adoração a Baal-peor, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. No versículo 6, diz: um israelita trouxe para casa uma mulher midianita, na presença de Moisés e de toda a comunidade de Israel, que choravam à entrada da tenda do encontro. Quando Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, viu isso, apanhou uma lança, seguiu o israelita até o interior da tenda e atravessou os dois com a lança. Atravessou o corpo do israelita e o da mulher, então cessou a praga contra os israelitas. Mas os que morreram por causa da praga foram 24.000. E o Senhor disse a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, neto do sacerdote Arão, desviou a minha ira de sobre os israelitas, pois foi zeloso com o mesmo zelo que tenho por eles, para que em meu zelo eu não os consumisse. Diga-lhe, pois, que estabeleço com ele a minha aliança de paz. Dele e dos seus descendentes será a aliança do sacerdócio perpétuo, porque ele foi zeloso pelo seu Deus e fez propiciação pelos israelitas. Aí aqui no Salmo, capítulo 106, versículo 30, diz assim, Finéias, porém, teve coragem de intervir. Teve coragem de intervir. Salmo 106, 30. Teve coragem de intervir e a praga foi detida. Assim, desde então, ele foi considerado justo. Então, Finéias agiu diferente, corajosamente, né? Foi quem deteve aquela praga, atraída pela corrupção, pela imoralidade, pela prostituição física e espiritual. Quando o povo se entregou à imoralidade, cedeu, né, a tentação, né, se deixaram levar por aquelas mulheres moabitas, midianitas, né, que foram lá introduzidas com propósito, desviá-los da adoração ao único e verdadeiro Deus. E rapidamente se curvaram outros deuses. A ira do Senhor se acendeu. Eles atraíram a ira do Senhor. E uma praga matou 24.000 deles e teria matado mais se Finéias não tivesse corajosamente agido, se posicionado, né? E observe, nós sempre falamos, né, que nossas escolhas, nossas decisões, nossas atitudes afetam a nossa vida e a vida de quem está, né, à nossa volta, a nossa descendência. Então, quando Finéias mostrou, né, esse zelo, está aqui, pois foi zeloso com o mesmo zelo que tenho por eles. Então o Senhor viu em Finéias, né, a sua busca de santidade e justiça. Ele defendeu a santidade do Senhor. Ele, quando viu
que um israelita entrou na comunidade de Israel, na presença de Moisés, como uma mulher midianita, ele se levantou, ele pegou uma lança e atravessou o israelita e a mulher midianita. E com essa atitude que revelou zelo, temor, uma busca por santidade, por justiça, ele atraiu o favor de Deus para ele, para os seus descendentes. Por causa dessa atitude, ele recebeu uma posição singular. O Senhor disse aqui, dele e dos seus descendentes será a aliança do sacerdócio perpétuo, quer dizer, para sempre. Os seus descendentes ministrariam diante dele. Então, observe que uma atitude errada abre portas para o mal e atrai maldições, derrotas, 24 mil homens morreram por conta do pecado, por conta da rebelião, quando se deixaram levar por aquelas mulheres moabitas e se voltaram contra Deus, se curvaram a outros deuses. Então, enquanto tinha gente sendo atingida por aquela praga, perecendo por aquela praga, morrendo por conta daquela praga, Finéias, que se levantou, que se posicionou, que defendeu a santidade do Senhor, que mostrou zelo, foi zeloso, com o mesmo zelo que tem por eles, quer dizer, Deus viu em Finéias o espírito dele. Esse tem o meu espírito, esse tem o meu espírito, e Deus trata diferente quem tem um espírito diferente. Vamos lembrar que de toda a comunidade que saiu do Egito, apenas 2 com seus descendentes entraram, Josué e Calebe. E o Senhor dá testemunho do Calebe, dizendo, porque nele tem um outro espírito, tem um espírito diferente. Por conta disso, vai ter um resultado diferente. Então, quem revela um espírito diferente, um temor, um zelo, uma obediência, vive um resultado diferente. Mas quem falta com esse zelo, quem falta com esse temor, quem não pratica a justiça, pode até ter um título de justo, mas não pratica a justiça, vai terminar como o justo Ló. Lembra de Ló? A Bíblia o chama de justo, mas ele teve um fim bem diferente do fim de Abraão. Na teoria, Abraão e Ló serviam o mesmo Deus. O mesmo Deus. Só que Abraão terminou velho, farto de dias, abençoado por conta das escolhas que fez. Escolhas corretas em Deus. Não, ele não foi perfeito, ele cometeu erros, mas aprendeu com os seus erros, cresceu, evoluiu, e tornou-se até um homem rápido em obedecer. Deus falava com ele, já no dia seguinte, lá estava Abraão fazendo aquilo que Deus lhe havia dirigido. Então, quando pediu Isaque em sacrifício, está lá, na manhã seguinte, ele pegou Isaque, levantou-se cedo, pegou Isaque e subiu Moriá, começou a subir o Moriá para sacrificar o seu filho Isaque. Então, essa prontidão, em obedecer, em fazer o que o Senhor pede, Deus quer saber se Ele pode confiar em nós, se nós somos confiáveis, se Ele pode fazer mais por nós. E o que prova, que somos dignos dessa confiança é essa prontidão em obedecer, esse zelo, essa coragem. Quando ele viu algo errado, Finéias, quando viu algo errado, ele teve coragem para intervir, ele agiu, ele se posicionou, e Deus se agradou disso. Deus se agrada, Deus nos deu um espírito de coragem para enfrentar os problemas, os desafios, coragem para agir
nas áreas que nós temos que agir, a falta dessa coragem de lidar com as coisas, lidar com o que está errado, sabota a vida de muita gente, atrai muito sofrimento, porque vai sendo conivente, vai sendo omisso, vai fazendo vista grossa, né? A falta dessa coragem em lidar faz a pessoa deixar passar muita coisa, que mais tarde arrebenta, estoura na cara dela. Então tem gente que por falta de coragem não se posiciona, não diz não corrige filho, não diz não a quem tem que dizer não. Nós vimos no domingo a covardia do Saul, que sendo rei, sendo, né, a autoridade máxima ali, teve medo dos soldados, né, e preferiu dizer não para Deus a dizer não aos soldados. Então teve medo, cedeu à pressão, quis agradar o homem, né? Foi dominado quando deveria dominar. Então ele não agiu como deveria ter agido, por covardia, por medo. Saiu da boca dele: eu tive medo dos soldados. Medo de ser rejeitado, medo de ser reprovado. Quantas pessoas que sabem, Saul sabia o que tinha que fazer e não fez por medo, por covardia, por inércia, por passividade. Então, não faça isso. Em nome de Jesus, dê lugar ao Espírito de Deus, o Espírito de coragem. Levante-se como Finéias, que viu algo errado e agiu, teve coragem para intervir, para agir, não fez vista grossa. E aquele zelo que ele demonstrou, trouxe para a vida dele uma aliança de paz. Está aqui, ó: diga-lhe, pois, que estabeleço com ele a minha aliança de paz, e que dele e de seus descendentes será a aliança do sacerdócio perpétuo, porque ele foi zeloso pelo seu Deus, foi zeloso pelo seu Deus, foi zeloso pelo seu Deus. Seja zeloso, cuidadoso, né? Como diz em Deuteronômio: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, e se cuidadosamente seguir, né? Obedecer a todos os seus mandamentos, as bênçãos virão sobre ti. Todas as bênçãos virão sobre você, te acompanharão, te seguirão. Então, seja fiel, seja zeloso, seja cuidadoso, né? Promessas não faltam, promessas de proteção, de livramento, de paz, de vitória, de bênção, não falta. Mas, se nós não fizermos a nossa parte, você vê o povo tinha bênção, já havia sido abençoado por Deus, tinha N garantias, nenhuma desgraça vai se ver na vida desse povo. Esse povo é como boi selvagem, ninguém pode resistir a esse povo, e não podia mesmo. Israel nunca foi derrotado, na verdade, pelos seus inimigos, foi derrotado, né, por suas más escolhas. O que derrotou o seu povo foram suas más escolhas. O que arruinou com o povo inúmeras vezes foram suas escolhas erradas, sua desobediência. É sempre assim, né? Se o inimigo está prevalecendo, é porque escolhas erradas estão sendo feitas, brechas estão sendo dadas, estão sendo abertas, né? O muro está sendo quebrado de dentro para fora, porque de fora para dentro ele não pode ser quebrado. Então, tome posse dessa palavra, que o temor do Senhor domine o seu coração, que você se levante como Finéias e haja corajosamente em cada situação que tem que agir. Feche brechas, veda a entrada, né? Não só das raposas, mas das raposinhas que também estragam a vinha. Lembra da palavra de domingo, né? Deus começa e efetua grandes mudanças na nossa vida a partir de pequenas mudanças, né? Começa agindo em pequenas coisas, começa se disciplinando,
das mínimas às máximas, das pequenas às grandes. Começa a agir, em nome do Senhor Jesus. Fique em pé, por gentileza, coloque a mão no seu coração, feche os seus olhos nesse momento e diga ao Senhor que você recebe, toma posse dessa palavra, entende a mensagem que o Senhor está te passando com esta palavra e que, a exemplo de Finéias, você está se levantando. Em nome do Senhor Jesus, essa palavra vem como um alerta, né? Como uma advertência, né? Esse povo estava prestes a viver a tão sonhada conquista, entrar na terra prometida. Já estava perto de Jericó, diz a Bíblia. Já estava perto de Jericó. E vinha subjugando inimigos, prevalecendo. Tinha vencido os 2 reis amorreus. E Balaque viu como Deus vinha favorecendo o seu povo. Temeu o povo de Deus. E buscou quem pudesse amaldiçoar. Balaão não pôde amaldiçoar. E quando viu que não pôde amaldiçoar, deu conselhos. Deu conselho a Balaque: introduza mulheres que levem esse povo a se prostituir, a se corromper. Essa é a única maneira de você ter alguma chance, Balaque, contra esse povo que tem a força do boi selvagem, que é como leoa, como leão, que não se deita até que devore a sua vítima. Esse povo é irresistível, esse povo é imparável, esse povo é forte. Não vale nenhum encantamento, nenhuma magia contra esse povo. Não se vê desgraça na vida desse povo. Deus está com esse povo. Ninguém pode prevalecê-lo, a não ser que Deus se afaste deles, a não ser que eles atraiam a ira desse Deus e faça Deus se afastar, Deus se retirar, esse muro de fogo ser quebrado de dentro para fora. Então vamos introduzir mulheres que irão seduzi-los e levá-los à imoralidade e à idolatria. E foi dessa forma que a praga entrou, a maldição entrou e causou morte, e só não causou mais morte porque Finéias levantou-se e corajosamente agiu diferente. Agiu diferente. Então, em nome de Jesus, talvez tem pragas na sua vida que precisam cessar. E sabe como vão cessar? Não é fazendo vista grossa, não é ignorando o problema, é se levantando e agindo, é enfrentando. Tenha coragem para agir nas áreas que você precisa agir, para tomar as decisões, para fazer os ajustes necessários. Tenha coragem para agir, para tomar decisões. Talvez tenha uma praga aí, destruindo, causando morte, sofrimento, derrota. E você pode agora tomar essa decisão: eu não vou ser mais um inerte, um passivo, um acomodado, eu não vou mais fazer vista grossa, eu vou me levantar, eu vou agir, eu vou me colocar na brecha. Finéias se colocou na brecha. Está na hora de você se levantar e se colocar na brecha e dizer: chega, eu não vou mais tolerar isso, eu não vou mais aceitar isso, eu não vou mais fazer vista grossa para aquilo que está errado. Finéias agiu corajosamente, de uma forma bem firme, bem radical. Cravou uma lança no israelita e na mulher medianita, que estavam lá profanando a comunidade de Israel. Então, em nome de Jesus, levante-se agora, se coloque na brecha, em nome de Jesus. Observe que a atitude de uma pessoa, muitas vezes nós ouvimos isso: eu sou sozinho, o que eu posso fazer? Você pode se levantar e agir corajosamente, fazer o que é certo, o que é bom e certo aos olhos do Senhor, e por causa de você, os seus serão abençoados. Você que está aqui para orar, para buscar pelo seu lar, creia nisso. Você pode ser o Finéias, que através de você, das suas escolhas,
toda a sua família, toda a sua descendência será abençoada. Deus estabelecerá paz, uma aliança de paz com você e com os seus descendentes. Vamos em nome de Jesus. Levante-se agora, em nome de Jesus. Fale com Deus, comprometa-se com Deus. Eu vou agir, Senhor. Eu vou acertar o que tem que ser acertado. Eu vou colocar minha casa em ordem. Eu vou me colocar na brecha. Senhor, eu estava deixando isso passar, eu estava indiferente a tal situação, mas agora eu estou me posicionando, eu estou me colocando na brecha, e essa praga vai ter que cessar. Eu não aceito morte, sofrimento, derrota na minha vida. Não, eu sou o teu povo, eu sou Israel do Senhor hoje, e eu não aceito derrota, eu não aceito, meu Deus, sofrimento, derrota na minha vida, em nome de Jesus. Senhor, eu oro agora em favor do teu povo, e eu peço em primeiro lugar esse despertar, essa coragem para se levantar e agir, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, essa coragem para tomar as decisões necessárias, decisões muitas vezes radicais, meu Deus, decisões difíceis, mas necessárias. Que ela se levante, que ela se posicione, que ela feche as brechas, meu Deus, e que através do zelo, da decisão dela de fazer o certo, o que é bom e certo aos teus olhos, toda praga de morte, de derrota cesse, em nome do Senhor Jesus. Israel atraiu a ira do Senhor com a desobediência, mas Finéias atraiu a misericórdia do Senhor, a misericórdia do Senhor, a bondade do Senhor, com sua fidelidade, com sua integridade. Então, nossas escolhas, nossas atitudes, meu Deus, é que determinam o nosso resultado, atraem ira ou favor. Então, que ela possa atrair, decidir atrair o teu favor, a bênção do Senhor, paz, para ela, para a casa dela, para a família dela, dando lugar a um espírito zeloso, sendo uma pessoa zelosa, dedicada, inteiramente fiel. Foi por conta, meu Deus, de um outro espírito, de um espírito diferente, que Josué e Caleb entraram na terra prometida. Os únicos, meu Deus, daquele grupo original que entrou, que viveu a promessa. Os únicos, porque neles havia um outro espírito, um espírito diferente. E eu determino esse espírito de temor, de integridade, de fidelidade, de coragem, meu Deus. Nos dê coragem. Aliás, o Senhor já nos deu o espírito de coragem, que ela possa fazer uso desse espírito de coragem e se levantar com força e acertar o que tem que ser acertado, em nome de Jesus. E eu declaro, meu Deus, bênçãos, paz, prosperidade, vida sobre ela, sobre a família dela, que através das escolhas acertadas dela, Senhor, ela possa atrair o favor do Senhor sobre toda a casa, toda a família, sobre os seus descendentes, como Finéias fez. Eu abençoo os lares agora, as famílias, e eu oro, meu Deus, para que essa palavra esteja despertando e causando temor nos corações, em nome do Senhor Jesus. Eu determino lares restaurados, famílias salvas, toda praga cessando, toda maldição de morte, derrota, dor, sofrimento cessando a partir de hoje, a partir de agora, porque eu creio, meu Deus, que ela recebeu, tomou posse dessa palavra, está se endireitando, está se levantando, está se colocando na brecha, está, meu Deus, se voltando para ti. Obrigado, Deus, por esse dia, por essa oportunidade, por essa mensagem, pelo que o Senhor está fazendo aqui hoje, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus.